Antes desse vídeo começar, eu quero deixar claro para vocês que isso daqui não é uma evidência científica, nenhuma experiência universal. Quero compartilhar com vocês experiências pessoais minhas, são evidências anedóticas, mas pequenos ajustes e mudanças que me ajudaram sim a controlar muito a minha ansiedade. Deixando isso claro, vamos falar sobre isso. Bom, eu sempre fui uma criança muito ansiosa, meus pais logo, muito cedo, me levaram para um psicólogo para entender porque que eu era daquele jeito, né? O fato é que eu cresci com essa ansiedade, isso me prejudicou muito na adolescência e no começo da vida adulta também. Aliado a outras questões, como por exemplo a terapia, que me ajudou muito a entender algumas questões, eu realizei uma série de mudanças que me ajudaram sim a controlar. Eu acho que quem me acompanha nas lives hoje nota esses traços de ansiedade em mim, mas eu vou, assim, com alegria eu falo isso, né? Eu era, sei lá, 90% pior do que eu sou hoje, assim. Bom, meu nome é Luigi, caso você já tenha visto esse rosto aqui em algum cantinho da tela fazendo react, esse é meu novo canal no YouTube, se inscreva e, o mais importante, você pode se inscrever, dar like, ativar o sininho e todas essas coisas que os youtubers pedem, mas eu peço uma coisa, comentários, eu gosto de comentários, é por eles que eu me guio. Bom, assim, a primeira coisa que eu fiz, que eu percebi que eu precisava fazer para me ajudar a controlar essa ansiedade, era de fato estabelecer uma rotina muito regrada. Eu iria fazer as mesmas coisas todos os dias, independente do meu humor, independente do meu estado de saúde, talvez, ou independente do problema que eu tivesse que resolver. Então isso foi o pontapé inicial para eu começar de fato a entender o porquê que eu era tão ansioso e começar a controlar de fato essa ansiedade. E hoje eu posso falar para vocês que foi uma das melhores decisões que eu tomei na minha vida. Eu tenho uma rotina muito regrada no sentido de eu realmente fazer as mesmas coisas todos os dias, nos mesmos horários. Isso é algo que me acalma, que me deixa preparado para o dia, então eu não levanto da cama já pensando nos problemas que eu tenho que resolver à tarde, porque eu sei que eu tenho coisas para fazer de manhã que são muito bem pontuadas. Então, eu acordo no mesmo horário, eu tomo café no mesmo horário, eu faço minha leitura no mesmo horário, minhas orações no mesmo horário, eu abro a caixinha no Instagram, que é o primeiro conteúdo que eu publico, eu tenho horário para responder o pessoal do Instagram, eu tenho horário para responder alunos do Formando Creators, para sair correr, para fazer live, e etc. Assim, o meu dia é muito bem pontuado. Tanto que, às vezes, quando aparece alguma coisa que faz com que eu tenha alguma alteração na rotina, isso me incomoda muito, tá, gente? A Duda, a minha noiva, ela vê isso o tempo todo, assim. Ela fala que eu mantenho um padrão de humor, assim, todos os dias. E ela percebe que é o único momento que eu tenho mudanças, assim, de humor, é quando mudanças na minha rotina acontecem. Quando é viagem, essas coisas, nem tanto assim, porque daí eu já tô preparado, assim, eu me preparo para essa questão da viagem, então não é algo que me machuca, né, tanto assim. Mas se, por exemplo, eu acordo de manhã e acontece alguma coisa que me impede, por exemplo, de correr, é como se o meu dia ele deixasse de existir, assim, é um dia que não existe na minha cabeça, eu acabo ignorando ele. Mas, no geral, né, sem dúvida alguma, ter uma rotina me ajuda muito. Então, isso me dá controle do meu dia. E isso é muito importante para mim. Sentir que eu tenho controle no meu dia. Sentir que eu posso, hoje, saber como vai ser minha sexta-feira. Até certo ponto, sabe? Então, tipo, sei lá, tô gravando esse vídeo aqui numa terça-feira, eu sei que na sexta-feira eu vou fazer exatamente a mesma coisa que eu tô fazendo hoje. E isso me conforta. Isso tira de mim, e eu não sei se vocês vão entender isso, talvez vocês que é ansioso, isso tira de mim um fardo gigantesco, assim, porque eu sei que quarta-feira eu tenho X coisas pra fazer, na quinta eu tenho X coisas pra fazer, na sexta eu tenho X coisas pra fazer, na segunda... Então isso faz com que eu organize as minhas ideias mesmo. Que eu não pense no problema de sexta-feira, porque eu sei que sexta-feira eu tenho a minha rotina completamente controlada. A segunda coisa que eu fiz, que me ajudou também, porque, na verdade, ela não é que ela diminuiu, mas ela evitou que potencializasse momentos de ansiedade minha, crise de ansiedade em mim, que foi aquela história que eu contei lá naquele vídeo sobre traço de personalidade. Lembra que eu conto aquela história de discutir a bobajada no Twitter? Então, quando eu parei de discutir com pessoas sobre coisas aleatórias, coisas que eu não importa na minha vida, isso me privou de potencializar um estado de ansiedade, um estado de estresse. Então, a partir do momento que eu não tô discutindo porque a Virgínia comprou um jato, porque o fulano tweetou uma coisa, porque o Beltrano traiu a Beltrana, quando eu
tiro essas coisas da minha vida, tiro essas coisas da minha frente, isso não importa pra mim, eu não vou debater com as pessoas, e não vou debater com as pessoas, inclusive, coisas como o filme que eu gosto, a música que eu gosto. Quando eu abro mão de fazer parte desse eterno debate que as redes sociais nos impõem, e quando eu digo nos impõem, não dá pra falar de uso de redes sociais hoje sem falar que as pessoas de fato têm um vício, uma dependência delas. Né? E as redes sociais impõem essa enxurrada de opiniões através de nós, muito por conta daquela gamificação que eu já expliquei para vocês, né? Então, a pessoa que ela comenta muito, ela briga muito, ela é agressiva, ela é recompensada por likes, por comentários fixados, por retweets. Mas a partir do momento que você passa o seu dia se metendo nesse tipo de briga, nesse tipo de confusão, nesse tipo de não problemas, né, de minúsculas causas que o pessoal tanto brinca, você vai potencializando um estado de ansiedade, de estresse, que você não precisa passar. Então não quer dizer que você parar de discutir na internet você vai melhorar, a sua vida vai virar um mar de rosas. Não, mas você vai parar de piorá-la. E isso pra mim é importante. Então ao invés de eu estar contribuindo para uma situação que me faz mal e eu vou agravá-la, eu evito. Outra coisa que foi muito importante, talvez foi a mais difícil de todas, assim. Se eu tenho um problema, eu procuro resolvê-lo. Se eu não posso resolvê-lo, eu procuro superá-lo. Porque isso me dá um controle, de fato, do que eu posso fazer, aonde eu posso agir, até onde as minhas ações influenciam naquilo que eu tô passando. Então, eu sempre procuro fazer essa ponderação a respeito dos problemas. Esse problema, ele existe mesmo ou é uma ideia da minha cabeça? Eu preciso descobrir se isso é um problema. Primeira coisa, eu descubro se é um problema mesmo. É um problema isso daqui? Não, é um problema. Tá, vamos tentar resolvê-lo. E eu faço o possível, materialmente, para resolvê-lo. É um problema que não tem solução, não tem como resolver, eu procuro superá-lo. E superá-lo não estou dizendo por simplesmente esquecê-lo, né? Mas buscar uma alternativa para que esse problema não mais dificulte a minha vida. Isso abre margem para vocês focarem muito no que realmente importa. É como se fosse assim, você tá andando numa noite escura e de repente começa a surgir pontos de luzes que vai clareando a estrada e o caminhar vai ficando mais fácil. Eu sempre tive essa perspectiva, sempre tive não, nos últimos anos eu aprendi a desenvolver isso, que essa perspectiva é assim, cara, tá escuro, vai amanhecer em algum momento. Mas o que eu posso fazer para não ficar nessa escuridão até o momento que amanhece? Eu posso acender uma tocha? Poxa, eu não tenho uma tocha aqui para iluminar muito bem. Mas eu posso acender uma velinha, se quer, só para eu ter um caminho de luz, eu vou atrás da velinha. Então vá atrás da velinha, acenda uma velinha no meio da escuridão. Procure resolver os problemas que você possa resolver. O que você não pode, tenta superá-lo. Aqui vai o último conselho que eu quero dar para você, que talvez seja o conselho que eu mais dou em todos os conteúdos que eu produzo. Assim. Quando eu falo para vocês, pare de perder tempo com abstrações, etc., é basicamente isso, sabe? Para de perder tempo com aquilo que você não tem controle. Tem coisas que nós não exercemos controle algum. Eu vou dar um exemplo para vocês. Durante a pandemia, eu quase enlouqueci mesmo. Mas assim, não é exagero. Hoje, quase 5 anos depois, quando eu volto no tempo e pondero muito sobre isso, eu percebo que eu passei isso aqui de, sei lá, cara, sabe, me acabar. Porque eu passava, literalmente, da hora que eu acordava, a hora que eu dormia, consumindo notícias de pandemia. Mas assim, eu monitorava tudo. Eu ficava o dia inteiro com a televisão ligada, eu ficava o dia inteiro atualizando páginas no Twitter, e discutindo, e brigando em grupo de WhatsApp, e tal, e aquilo, e aquela loucura e tal. E se eu quebro ali por conta disso? Teria algum efeito prático, assim, digamos assim, no total? Não. Seria péssimo, por exemplo, para minha família. Ver eu quebrado ali, perdendo tempo com coisas que eu não poderia, de fato, controlar. Né? Eu percebo que as pessoas que me acompanham, porque o medo vende, tá, gente? Aqui eu vou sair um pouco da intenção desse vídeo. O medo vende, no sentido de, quando você tem comunicadores que tudo que eles têm a passar para os seus seguidores é medo, é tragédia, é agora acabou, agora não dá mais, agora lascou. Ele coloca a audiência nesse estado de tensão, de histeria, de ansiedade. Isso dá resultado. As pessoas, infelizmente, na internet, elas dão preferência para conteúdos
catastróficos, conteúdos que geram raivas nelas. As pessoas não gostam muito de... E eu tô falando isso aqui como Luiz do Formando Creators, que tenho mais de 5 mil alunos. As pessoas na internet sempre darão preferência para conteúdos, e até porque as redes sociais também criam uma demanda artificial para esse tipo de conteúdo, por conteúdos que fazem mal a elas, por conteúdos que deixam ela com raiva, por conteúdos que deixam elas aflitas, por conteúdos que deixam elas tensas. Porque se você consome conteúdo que te deixa bem, você consome e vai embora, vai viver a tua vida. Agora, se você consome conteúdo que te deixa mal, você vai voltar ali para ver a parte 2, os comentários, você vai deixar comentários, você vai ver se estão te xingando. Isso sempre vai engajar mais. Tá? E aí, voltando aos comunicadores, muitos comunicadores, criadores de conteúdo, partem sempre desse princípio de tudo é um fim de mundo, tudo é um grande problema. E aí, sei lá, o ministro das relações exteriores do Irã ameaçam um país de guerra. E aí ele vai lá e fala, não, agora vai acabar o mundo, porque vai ter bomba. E as pessoas ficam, meu Deus, acabou. E ficam lendo tudo, eles ficam consumindo tudo sobre Irã, sobre... E aí no fim do dia não acontece nada. Mas pra você aconteceu tudo, né? Você passou por um dia terrível, você passou por momentos terríveis, você parou de pensar no trabalho, de amigos, você estava lá com a família, você estava no celular para ver se o mundo ia acabar mesmo. Tô criando um exemplo hipotético aqui, mas é para ilustrar bem o meu ponto. Não adianta nada. Assim, no fim do dia não ia adiantar nada você saber disso ou não, entendeu? Não tá no teu alcance parar para pensar nisso, né? O conselho que eu sempre dou para as pessoas, porque agora eu entro aqui numa seara meio que é de política mesmo, assim, as pessoas, elas consomem muito conteúdo de política, ficam o dia inteiro em telejornais, em canais de YouTube, em timelines de rede social, consumindo política, e por conta desse dinamismo das redes sociais, é sempre essa agora acabou, agora vai, agora já era, olha só, break news, urgente, bomba. E aí eu sempre dou um conselho assim, cara, política, obviamente que política é importante, não é uma coisa, não me importo com política, né? Não, é óbvio que política é importante, mas eu sempre tento trazer para eles uma ação concreta. Então assim, sendo bem sincero com vocês, vocês lerem tudo sobre Donald Trump, não vai adiantar nada. Agora, se você realmente quer agir, fazer uma mudança, começa por coisas que você possa fazer, né? Sei lá, se filie num partido, vai fazer um trabalho de base, veja aí o teu sindicato, o que você pode fazer, o teu grupo estudantil, o pessoal do seu bairro, quem se organiza. E aí, claro, você pode expandir isso, aí vai da sua capacidade, né, de conseguir ou não lidar com isso. Mas, sendo bem sincero com vocês, lerem sobre, sei lá, a Coreia do Sul e o presidente, não tem muita praticidade no dia a dia de vocês, né? Então, quando vocês focam naquilo que vocês têm um certo controle, vocês podem fazer, de fato, alguma coisa real. Mas isso que eu tô falando pra vocês serve pra qualquer área, tá, gente? Eu participo de vários grupos aqui na minha cidade, tenho vários amigos, e por vezes eu vejo eles, assim, atormentados por problemas que, cara, assim, não é um problema deles, assim, eles não vão conseguir fazer absolutamente nada. Então a pessoa entra numa crise mesmo, ai meu Deus, e no final do dia ela não conseguiu resolver nada, tá certo? Enfim, foram esses os 4 passos que eu fiz, me ajudaram muito, muito mesmo, e eu acho que pode ser útil para você aí, em alguma medida, caso você resolva aplicá-los, tá certo? Eu espero que isso te ajude de alguma forma e deixe nos comentários aí o que você acha sobre tudo isso e vamos conversar, que é para isso que esse canal existe. Se inscreva, tá? Deixe o seu like e o seu comentário.